CC. Neste, faremos algumas aplicações sobre a proporção múltipla ou a prolongada ou na regra da sociedade. Senhores, denominamos proporção múltipla ou prolongada a uma série de 3 ou mais razões que venham a ser iguais. Essa nossa série de razões aqui, por sinal, vem ser uma proporção múltipla, pois todas essas razões, elas equivalem a 2/5. Uma propriedade, senhores, que nós vamos usá-la bastante para o emprego dos problemas da regra de sociedade. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, em uma proporção múltipla, assim como qualquer antecedente está para qualquer consequente, seu consequente. Então, senhores, em uma proporção múltipla, a soma dos antecedentes, A mais B mais E, A mais C mais E, melhor dizendo, está para o B mais D mais F, assim como em cada uma razão, cada antecedente está para o seu consequente. Então, senhores, esta é uma propriedade que nós vamos usá-la bastante, repito, na regra de sociedade. Então, vamos aqui ao nosso primeiro problema sobre a regra de sociedade. O primeiro caso, são 4 casos, vamos distribuí-los em 2 vídeos. Esse é o nosso primeiro. Os capitais são iguais e aplicados durante o mesmo tempo. Então, senhores, se você tem uma sociedade em que os capitais são iguais e estão aplicados ou são aplicados em um mesmo tempo, o que deve acontecer? Caso venha a haver lucro ou prejuízo na sociedade, esse lucro ou esse prejuízo é dividido pelo número de sócios dessa sociedade. Vamos aqui ao pequeno exemplo. 3 sócios obtiveram um lucro de R$ 21.600. Sabendo que seus capitais eram iguais, capitais iguais e aplicados em tempos iguais, qual a parte de cada um dos sócios? Então, senhores, vamos distribuir esse lucro em relação a 3 sócios em que está havendo capitais e tempos, tudo na igualdade. Então, nesse caso, senhores, não tem problema. Basta você tomar, no caso, o lucro, caso vier a ser também, lógico, o prejuízo, e dividir pelo número de sócios. No caso, são 3. Vocês vão tomar o lucro e o número e dividi-lo pelo número de sócios. No nosso caso, 21.600 divididos por 3, que, repito, é o número de sócios. Chegamos, então, senhores, a R$ 7.200. E esse, senhores, nada mais, nada menos, é o lucro de cada sócio dessa nossa sociedade. Senhores, vamos ao segundo caso. Os capitais são diferentes e empregados durante o mesmo tempo. No item passado, no primeiro caso, era todo mundo igual, ou seja, os capitais iguais e os tempos também. Aqui, capitais são diferentes e empregados durante tempos iguais, em outras palavras. Nesse caso, senhores, dividimos o lucro ou prejuízo em partes diretamente proporcionais aos capitais dos sócios. Então, senhores, vamos ter que dividir, caso seja lucro ou prejuízo, proporcionalmente aos capitais que os sócios aplicaram. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Por ocasião de um balanço anual de uma firma comercial formada por 3 sócios, verificou-se o prejuízo de R$ 27.000. Então, prejuízo de 27.000. Qual a parte correspondente a cada sócio se os seus capitais, olha, capitais diferentes, digamos, do primeiro R$ 54.000, o segundo R$ 45.000 e o terceiro R$ 36.000. Então, senhores, vamos ver com quanto corresponde ao prejuízo de cada um deles. Bom, que é o nosso enunciado, vamos então fazer a redação seguinte. Vamos denominar os prejuízos, vamos armar o nosso problema. Denominando os prejuízos do primeiro sócio, vamos denominá-lo de X, que é o capital 1, primeiro sócio, aplicou R$ 54.000. O segundo sócio, vamos denominar o prejuízo de Y, que é, no caso, quem aplicou 45.000, capital de 45, e o terceiro sócio, senhores, 36.000. Ora,
Se o prejuízo, melhor dizendo, é de 27 mil, é porque a soma desses 3 prejuízos que devemos determiná-los equivale a 27. Então, senhores, como é que vamos determinar esse prejuízo? Vamos arrumar aqui a nossa proporçãozinha. Conforme nós já vimos, cada prejuízo, é proporcionalmente aos capitais. Então, o primeiro sócio que vamos determinar o seu prejuízo de X é aplicar diretamente ao 54, segundo Y, 45, e o terceiro Z, 36 mil. Senhores, soma dos antecedentes da proporção é a soma dos prejuízos, 27 mil. E a soma dos capitais, 54, 45, 36 mil, dá 135 mil. Senhores, então, repito, soma dos prejuízos, soma dos capitais aplicados. Então, senhores, vamos simplificar essa proporçãozinha. O 27 mil dividido por 135 mil, dá para você tirar logo 3 zeros aqui da jogada. E 27 por 135 dá 1/5. Senhores, para determinarmos o prejuízo de cada sócio, o que é que você faz? Você vai tomar cada uma dessas razões e igualar 1/5. Ou seja, o X sobre os 54 mil vai ficando vezes 1/5. Em outras palavras, 54 mil divididos por 5 dá o 10.800. Y sobre 45 mil vai ficar igual vezes, repito, Y sobre 45 mil igual a 1/5. Isolando o Y fica 45 mil divididos por 5, dá o 9.000 reais. E o caso do Z, senhores, o nosso prejuízo terceiro sócio, Z sobre 36 mil igual a 1/5. Isolando o Z, ficamos com 36 mil sobre 5, divididos por 5, dá 7.200. Então, senhores, 10.800, 9.000 reais, 7.200, respectivamente os prejuízos de cada sócio. Agora, senhores, 3 pessoas associaram-se com um capital total de 12.000 reais. A primeira entrou com 1/3 que a segunda forneceu e a terceira contribuiu com 6.000 reais. Sabendo que a sociedade deu lucro de 5.000, determine o lucro do primeiro sócio. Senhores, então nós vamos ter que determinar inicialmente o capital de cada sócio, porque aqui possivelmente eles serão diferentes. Então vamos denominar os capitais de, conforme anunciado do problema, o primeiro sócio, ele entrou com 1/3 do segundo. Vamos considerar o segundo de Y, não sabemos quanto foi. E o terceiro, senhores, ele entrou com 6.000, vamos chamar de dizer 6.000. Então, senhores, em relação aos capitais, os 3 aplicaram 12.000 reais, significa que o X mais o Y mais o Z é 12.000. Vamos ter então que, em primeiro lugar, batalhar aqui por o valor desse X e desse Y para chegarmos aos capitais. E assim sendo, vamos usar essa equaçãozinha da somatória valendo 12 e usar no lugar do X o Y sobre 3. Então vamos ficando com Y sobre 3 mais Y mais o Z que vale 6.000. Senhores, resolvendo essa equaçãozinha, Y sobre 3 mais Y mais 6.000 igual a 12.000, ficamos aqui logo de entrada trazendo esses 6.000 para o segundo membro, fica só com 6.000, e adicionando Y sobre 3 mais Y ao 4/3 Y. Senhores, isolando Y ao 4.000. Que é Y? É o segundo capital do segundo sócio. 6.000 para ele. Se é 6.000 para ele, senhores, o primeiro é X valendo quem? Y sobre 3. Mas quem é Y? 4.500 dividido por 3 é o capital do primeiro sócio. Senhores, então, vamos aos lucros agora. Já temos os capitais individual de cada um. Então, para chegarmos ao lucro, vamos armar a nossa proporção. O lucro do primeiro está para a sua aplicação, digamos, seu capital, que é 9.500, do segundo é 4.500 e o do terceiro é 6.000. Soma antecedentes pela soma consequentes. Soma antecedentes é a soma dos lucros, que é o 5.000, pelo capital aplicado, que é o 12. Senhores, aplicando aqui uma simplificaçãozinha, ficamos com 5 para o 12. Aplicando então a condição do L1, série da propriedade das proporções, a propriedade da série das proporções, podemos dizer que o L1 sobre 1.500 é o 5 sobre 12. Isolando aqui o L1, senhores, trazendo 1.500 multiplicando a fração 5 por 12,
chegamos a L1, senhores, valer R$ 625, que é então, senhores, o lucro do primeiro sócio. No mais, gente, valeu, deixamos esses 5 problemas aqui para vocês, e um abração, bons estudos e até a próxima.